Eu não gosto desse aí, porque você tem que segurar na mão, porque eu não estou com computador, então eu tenho que papel numa mão e uso outra. Então, se eu puder fazer por aqui. Vai gravar? Ela já colocou, né? Você já ligou? Liguei, já está gravando. O gravador espera, né? Já Tá tudo gravando já? Deixa eu ver se isso aqui. Não, já tá ligado. Ah. Caros colegas, professores, pós-graduandos e graduandos, boa tarde. Antes de tudo, em nome da coordenação do Grupo Tese, nosso agradecimento por sua presença no início desse seminário de produção científica e na comemoração dos 20 anos do Grupo Tese. Eu gostaria de apresentar os colegas professores, coordenadores do Grupo Tese. Em primeiro lugar, a professora Marise Ramos, aqui da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, da UERJ, que está aqui comigo na mesa. Professor Gaudêncio Frigoto, também da UERJ, está online, que nos acompanha. Professor Gregório Albuquerque, da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, da Fiocruz, que também está online. E professora Jaqueline Botelho, da Universidade Federal Fluminense. Também gostaria de cumprimentar nosso conferencista desta mesa de abertura, o professor Dr. Cláudio Gurgel, da Universidade Federal Fluminense, que vai falar sobre o tema austeridade e democracia sob ameaça. Portanto, um tema muito atual para o momento em que nós estamos vivendo de tantas mudanças em nível só nacional, não apenas nacional, mas internacional. Esse seminário de produção científica de pesquisadores, doutorandos, mestrandos e bolsistas do nosso programa de pós-graduação, da UF, de políticas públicas de formação humana da UERJ, do mestrado em educação profissional em saúde da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio da Fiocruz, além de uma festa de comemoração e congraçamento dos 20 anos do Grupo Tese, projetos integrados de pesquisa em trabalho, saúde e educação, um momento de reflexão. Gostaria de acrescentar alguma coisa, professora Marise? Eu passo até o final, depois vocês falam alguma coisa, tá bem. É importante destacar que a pesquisa, que está no início de nossas atividades comuns neste grupo, sempre foi um trabalho coletivo, com o sentimento de confiança e cooperação, como requer toda pesquisa. Não se faz pesquisa sozinha. A gente até tem responsabilidades individuais, mas ela é sempre uma continuidade do pensamento, da pesquisa, da investigação de outros pesquisadores e dos nossos colegas que nos ajudam a pensar. O Grupo Tese surgiu no início dos anos 2000 e se credenciou no CNPq em 2005, data oficial de sua denominação. O grupo tem sua história pregressa no NEDAT, que é o Núcleo de Estudos, Documentação e Dados em Trabalho e Educação da Universidade Federal Fluminense, que foi criado em 2085. Não, desculpem, 1085. 1985. Bem, portanto, no início da própria atividade de pós-graduação da UF. O grupo nasceu também, agora pensando em termos de Brasil, o grupo nasceu no contexto da segunda redemocratização, eu digo assim porque foi com a eleição do governo Lula em 2003, e a expectativa de superar as políticas neoliberais implantadas pelo governo de Fernando Henrique Cardoso. Eu digo segunda redemocratização porque a primeira, naturalmente, foi nos anos 80, final dos anos 80,
quando a ditadura sai de cena oficialmente, né, deixando o seu rastro de tantas coisas difíceis que nós vivemos. E a segunda, porque a expectativa da redemocratização ela foi frustrante em vários sentidos, porque o nosso sociólogo, o professor Fernando Henrique Cardoso, ele aceitou e implantou as políticas neoliberais e com isso trouxe muitas dificuldades para os trabalhadores onde nós nos situamos. Portanto, foi na resistência ativa, nesta conjuntura, que se formou uma ampla base social que tinha como expectativa um governo que assumisse reformas estruturais, apoiado nesta mesma base. É assim nós pensamos e lutamos por isso com a eleição do governo Lula. Mas os balanços críticos sobre esse período são diversos e nem sempre concordantes na análise e na ação política, sobre a realidade da história que se apresenta, ou que se apresentou, né, mas que se apresenta, continua, em um país que busca superar os tropeços e a herança de séculos de colonização, de escravização e de exploração capitalista das riquezas do país e de sua população. Juntos, portanto, nesta oportunidade, nós recuperamos também a memória da conjuntura política e os fatos que cercam a criação desse núcleo de pesquisa, para não apagar o futuro. Lutando para manter um regime democrático, um incipiente, digamos assim, regime democrático, e encontrarmos forças para que não se repita a ditadura empresarial militar 1964, 1985, que muitos de nós, alguns de nós, eu diria aqui, vivemos. Porque é a memória do passado que permite projetar o futuro. É quando nós sabemos quem somos, de onde nós viemos, que nós temos indicações para onde a própria vida, a nossa vida pessoal, a nossa vida coletiva, social, nossa vida familiar, nos impele. Mas essa busca do passado não é para repeti-lo, mas para entender o presente e projetar o que devemos ser, corrigir os erros, reconhecer os valores da dignidade humana na vida social e orientar as novas ações. É a memória dos tempos passados que se projeta no tempo presente, que permite escrever a história. O historiador alemão John Drusen distingue dois processos de preservação, a escrita ou oral da vida humana, que são a memória e o registro, que é o registro da subjetividade social, individual de cada um, individual e coletiva, na verdade, de cada um. E a história, que é a reflexão e o relato sobre esses significados da memória. É a interpretação dos acontecimentos. Nosso objetivo nesta comemoração não é apenas a recuperação da história do Grupo Tese, mas também um exercício de memória sobre alguns aspectos das transformações da sociedade, da política e da educação no Brasil, da articulação da docência com a pesquisa, os debates, as publicações, a formação de jovens pesquisadores, que é, na verdade, a atividade fim de toda a pós-graduação. Foi no contexto dos estudos sistemáticos do marxismo, principalmente das obras de Marx, Engels, Gramsci e Lenin, que formaram quadros que se apropriaram da concepção marxista da realidade social e do materialismo histórico e de suas análises da história como processo e a história como método, a história dos acontecimentos e como se estuda a história através do método da economia política. Nós procuramos desvelar o contexto da sociedade capitalista em que vivemos e uma sociedade de classes, as grandes desigualdades sociais nos serviços básicos para a população, saúde, educação, previdência, moradia, etc., que todos nós sabemos bastante. Na apropriação privada da riqueza social, que enriquece os milionários, os bilionários, as pessoas que estão mandando, que constituem a hegemonia dominante dos meios de comunicação e de muitas forças sociais no país.
Também foram nosso objeto de estudos o pensamento crítico marxista na área de pensadores, e aí eu cito alguns, mas naturalmente vou deixar outros por fora, mas são os que lembrei mais rapidamente: o professor Leandro Ponder, Demerval Saviani, Ricardo Antunes, Otávio Ianni, Florestan Fernandes, Rui Mauro Marini, Francisco de Oliveira, Eric Hobsbawm, Lincoln Pena, Edward Thompson e Raymond Williams, e outros que agora eu não menciono aqui por não ter. O som parou. O materialismo histórico. Voltou? Obrigado. Voltou. O materialismo histórico não é o único referencial teórico e metodológico que faz a crítica do capitalismo, mas é o único que tem como objeto o sistema capitalista e que busca desvelar pela raiz seu metabolismo social e suas contradições na perspectiva da superação, de sua superação. Não só a produção teórico-prática nesta conjuntura dos membros do grupo Tese, agradecendo mais uma vez a todos que nos acompanham aqui presencialmente aqui na UERJ e também em casa de modo remoto. Não só a produção teórico-prática nesta conjuntura dos membros do grupo Tese, incluindo docentes, pesquisadores e estudantes, mas a organização dos seminários de estudo mensais e deste seminário de produção científica revelam tanto o aprofundamento da compreensão dos pressupostos do materialismo histórico, da análise científica que fazemos, assim como o necessário engajamento na luta política, na sociedade e na educação. Podemos assumir que a visão dominante é de que nos 2 mandatos do governo Lula e um mandato de Dilma Rousseff, o diferencial em relação ao governo de Fernando Henrique Cardoso foi a retomada da ideia e incentivo do desenvolvimento e a criação de novas universidades públicas e de centenas de institutos federais de ciência e tecnologia, de apoio à organização de movimentos sociais, de uma política de distribuição de renda e de amplas políticas de transferência de renda através de programas sociais, que nem sempre vão valorizados pela população que não é beneficiária, que muitas vezes a gente ouve crítica, mas que nós sabemos que as pessoas que estão em estado de extrema necessidade, num país rico como esse, de uma população que tem uma vida ostensiva, é necessário que o governo pense nessas pessoas e que dê algum apoio para a alimentação, para a vida social, para a moradia, para o saneamento, para as condições de vida de um modo geral. Mas também foi neste governo Lula, de uma política que nós tivemos, então acompanhamos, uma política externa de fortalecimento da unidade latino-americana, que é tão importante para nós, e de não alinhamento automático ao Império Norte-Americano. Agora, mais do que nunca, é verdade isso. Assim como a participação ativa na criação do grupo BRICS, que é Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, e agora com a inclusão de vários outros países. Que o BRICS teve um mérito de redefinir, de buscar redefinir a geopolítica mundial, a posição ativa. Bom, aí já falando de outras questões, né? Também
redefinindo, tentando redefinir a geopolítica mundial, mas também nós podemos esse governo teve o mérito de uma posição atual, ativa, de condenação às guerras de Ucrânia e Rússia, do genocídio de Gaza, tão dorido para todos nós que acompanhamos, das ruínas climáticas que estão acontecendo no mundo e no Brasil também, e do fortalecimento de todas as políticas de preservação do planeta. A crítica marxista que pode ser feita ao capitalismo e às classes dominantes, internas e externas, que o sustentam, evidenciam que o mundo é relacionado e que a escola não existe fora do contexto socioeconômico, político e cultural dos países e das sociedades que lhes dão a forma de ser. Não vemos as coisas isoladas, e o Peter Berg fala isso muito bem. Sempre as vemos em relação, como parte de um todo, dentro do conceito de totalidade social que nos é tão caro. Não existe o professor, o aluno, a escola, cada um separado. Eles, as escolas, os cursos e currículos, existem em relação um com os outros em certo espaço-tempo, em certo local, durante certo ano, durante uma época, durante um período, durante uma conjuntura, na estrutura social em que vivemos. O mundo não é uma simples quantidade de aspectos, de fragmentos, como se faz crer tantas das tecnologias de hoje. Os aspectos ganham sentido e significado a partir das relações que se estabelecem entre eles. Conhecer e compreender esta grande complexidade e atuar no conjunto das forças sociais, agir individual e coletivamente, é o que esperamos dos participantes do Grupo Tese. Para quê? Em defesa da universidade pública, do acesso à ciência, do direito à vida digna em todas as dimensões, para todos os trabalhadores, pretos e pardos, mulheres, LGBTQ+, e do atendimento aos direitos sociais de toda a população brasileira. É esta, então, a minha palavra inicial, agradecendo também a coordenação que me delegou essa representação, e eu passo agora a palavra aos colegas coordenadores do Grupo Tese, para que façam uma pequena preleção sobre o que pensam, como se sentem, o que vem sobre o nosso grupo. Por favor, Marise Ramos. Não está saindo som, Marisa. Alô, me escutam agora? Acho que sim. Agora sim. Ok. Boa noite a todas as pessoas presentes aqui na sala e também online. Quero cumprimentar minha colega, amiga, professora, companheira de muitos estudos, lutas e na coordenação deste grupo. Também os colegas, companheiros que se encontram online, professor Gaudêncio Frigoto, professor Gregório, respectivamente representando, nesse caso, a professora Maria, a Universidade Federal Fluminense, professor Gaudêncio, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, professor Gregório, a Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio Fiocruz, e eu, que já estive na forma híbrida, tanto na Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, agora na condição de aposentada, e aqui na UERJ. Gostaria de compartilhar com vocês, quer dizer, com quanto celebre junto com os coordenadores e coordenadoras a comemoração dos 20 anos do Grupo Tese, e subscreva o texto que a professora Maria nos traz e situa, com o qual nos ajuda a situar a responsabilidade, o compromisso científico e ético-político deste grupo. Me resta muito pouco a acrescentar, né?
eu retomaria na origem, somente, né, na origem a qual a professora Maria citou rapidamente, o processo o desenvolvimento do projeto do Cidadão Produtivo, que era um projeto de pesquisa integrado, coordenado pela professora Maria e professor Gaudêncio Frigoto, no NEDAT, como ela citou, e alguns de nós, eu acho que, bem, 2000, é melhor não falar datas, mas 2001 eu tinha defendido a minha tese de doutorado, eu era membro do grupo, né, como doutoranda e doutora, no caso, e próximo à finalização desse projeto, que reunia mestrandos, doutorandos, bolsistas de iniciação científica, há a vitória do presidente Lula, então, que assume em 2003, né, e eu pude colaborar com o governo nos 2 primeiros anos no Ministério da Educação. Aliás, período compartilhado com um dos meus doutorandos aqui, que era quadro técnico do Ministério à época. E naquele período, a professora Maria, o professor Gaudêncio, aqui no Rio de Janeiro, eram interlocutores da construção política da educação profissional e do ensino médio, interlocutores diretos, mas vozes que representavam também o nosso grande grupo, né, Domingos, de trabalho e educação da AMPED e tantos outros companheiros da vida, da militância política e da produção acadêmica. E, num retorno, eu estando de volta, meados de 2004, com a finalização do projeto Cidadão Produtivo, de alguma maneira, tanto a experiência da coordenação, desse trabalho coletivo com o projeto e outros trabalhos, porque também aprendi como orientadora aqui, de vários de vocês, a experiência da orientação coletiva, né, que aqui nós chamamos de prática de pesquisa, mas aprendi com eles, como professores e orientandos da UF, então a experiência coletiva, como Maria também já sinalizou, a produção, a experiência de produção coletiva, né, nos formou. E então a continuidade que foi dada não ao projeto Cidadão Produtivo, uma vez que ele foi concluído, mas a construção do estudo, do conhecimento e o compartilhamento de pesquisas, então, que originou o Grupo Tese. E no ano de 2004, nós conquistávamos, tendo passado 8 anos da reforma na educação nacional, particularmente da educação profissional e ensino médio, empreendida pelo governo Fernando Henrique Cardoso, nós vínhamos desde 2004, com uma conquista que era a possibilidade de construção do que foi cunhado e hoje largamente conhecido como ensino médio integrado, uma política educacional, pedagógica, baseada ou inspirada, orientada pelo materialismo histórico, e tendo a perspectiva da politecnia como horizonte. Em 2005, então, nós publicamos o livro Ensino Médio Integrado, Concepção e Contradições. E aí, com 2025, celebramos 20 anos do Grupo Tese, celebramos 20 anos deste livro também, que é um livro singelo, pequeno, não tem muitas páginas, com textos nossos, acrescentando aqui a professora Sandra Garcia, do Paraná, a professora Elisa Bartolozzi, do Espírito Santo, e a professora Vera Correia, que também estava na UERJ, como colegas organizadoras, e um livro que teve uma divulgação e uma apropriação, cujo conteúdo, até hoje, nos parece pertinente à disputa por um projeto educacional comprometido com a classe trabalhadora, cujos princípios foram tão bem enunciados pela fala da professora Maria Ciavata. Cito este livro pelos 20 anos, mas certamente como expressão de uma história passada, de uma história
de uma história passada de luta, de muitas lutas, né? Se situarmos no Brasil, desde a redemocratização, a primeira, né? A disputa pela LDB e a experiência, a possibilidade de organização, né, nos espaços coletivos, como o Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública, a própria ANPED, a própria CNTE, quer dizer, são lutas acumuladas que, de alguma maneira, que ganharam especificidades no contexto do governo Lula e, neste, particularmente, um projeto comprometido, então, com a reversão de uma política que foi retrógrada, que foi conservadora, e uma obra que eu cito neste momento pelos 20 anos, mas expressando talvez um movimento que todos nós buscamos fazer nas nossas produções individuais, mas que, ainda que sejam assinadas individualmente, carregam toda essa história coletiva. E o Grupo Tese é isto, né, como organização que possibilita o estudo, a discussão, num espaço que é fraterno, que é rigoroso, né, e que nos ajuda a permanecermos atualizados com os aspectos mais... com a produção científica, teórica, com a bibliografia que nós utilizamos, mas também com a conjuntura, né? Então, nesse espaço que, se não me engano, o professor Gaudêncio se refere também como um espaço do livre pensar, o livre pensar que não transige, por sua vez, o rigor, né? Com isso, acho que vale muito a pena essa comemoração que se dá no espaço mais formal, mais uma vez com uma conferência, e não festivo, que poderia ser com brindes, né? Com um bom vinho, ou um bom espumante, ou uma boa água geladinha, e uns petiscos. Quer dizer, não é assim que vamos comemorar os 20 anos, pelo menos hoje, né? Pretendemos, inclusive, para o ano que vem, dar continuidade, ter um momento de abertura que também celebre, mas com a conferência, inclusive, de um grande companheiro nosso, o professor Cláudio Gurgel, que nos honra, inclusive em condições adversas, ao aceitar fazer essa conferência. Então, como diria meu grande amigo, nosso grande amigo Sebastião Neto, vida longa e vida longa ao Tese. Obrigada. Eu pediria ao professor Gaudêncio que, se pudesse falar algumas palavras para nós. Boa noite, colegas de coordenação. Saúdo o colega Cláudio Gurgel, que nos dá a honra de fazer a conferência de abertura deste seminário comemorativo. Certamente eu gostaria de estar aí presencialmente, mas eu aprendi na vida, né, que a vida é feita de circunstâncias e de escolhas. A circunstância às vezes existe, mas a gente não pode escolher por razões mais diversas. Eu creio que a professora Maria, a professora Marise já caracterizaram de forma muito bem o que é a proposta, enfim, do Grupo Tese. Eu apenas estava rememorando, enquanto via a ambas, que exatamente há 40 anos, em 1985, eu entrei na UF e desde aí, pela orientação coletiva, depois o ONEDAT e depois, posteriormente, o TESE, são 40 anos de grupos que Maria e eu estivemos desde o início, mas que foram se renovando, e, portanto, o TESE é fundamentalmente uma formação de quadros. E uma formação de quadros que não por ser a sua base o materialismo histórico, como Maria bem ressaltou, não separa as ciências da natureza das ciências humanas e não separa ciência e política. E daí também o nosso lema, né? Os filósofos pensaram a realidade e trata-se de transformá-la. Não é que a gente não tenha que pensá-la, mas só pensá-la não é suficiente. Então eu considero, primeiramente,
um espaço, uma escola no sentido de formação. E também, como a Marisa disse, né, talvez o grupo da gente se caracterize pela liberdade de expor dúvidas, de questionar o dogmatismo e portanto, também o voluntarismo. Eu acho que nós aprendemos em Marx que a vontade é importante, mas é traiçoeira, porque ela pode nos ocultar ou apressar medidas sem a reflexão rigorosa, né? E esse seria um primeiro aspecto. Segundo, sem dúvida, é de que, como Maria disse, o fazer pesquisa exige um esforço hercúleo individual, mas a gente não inventou a pedra. Todas as nossas formações são formações em cima do acúmulo do conhecimento e, portanto, já nisso é uma expressão coletiva. E o trabalho coletivo do grupo pode também fecundar, né, a dúvida, fecundar o dissenso e a busca, né, contínua de aprofundamento do real. Acho que este eu diria que são os traços fundamentais, né? E não por acaso a categoria trabalho tem sido já no NEDAT e depois aqui caracteriza o caput, né, do grupo: tese, trabalho, história, educação e saúde. Nós alargamos o campo de investigação, o campo empírico e o campo analítico com essas 4 dimensões, né? E creio que ele cumpriu e cumpre exatamente este papel fundamental, né, de formar quadros. E é interessante, né, que se a gente pudesse hoje, e talvez isso a gente possa fazer posteriormente, ver quantas pessoas se formaram de mestrado, doutorado, e não só pós-doutorado, colegas outros que concluem os seus estudos e permanecem no grupo. Então, acho que 20 anos de muito trabalho, 20 anos de muita formação de quadros. E, finalizando, né, eu gostaria de sublinhar 2 coisas que nós discutimos esse ano, ao discutir o texto Como Mudar o Mundo, do Hobsbawm, né? Ao fazer o balanço das organizações que representa a classe trabalhadora e os sindicatos, ele vai nos mostrar que um triplo movimento, o surgimento da organização dos sindicatos na era das revoluções, a sua afirmação no pós-Segunda Guerra Mundial, no contexto do estado de bem-estar social. E, nesse momento, a partir dos anos 90, com o colapso do socialismo realmente existente e a apropriação cada vez mais privada de saltos tecnológicos, a classe trabalhadora está sendo nocauteada, né? Mas ele diz uma coisa positiva, aprendemos, que o capitalismo não é a solução, mas é o problema. Esse eu acho que é uma primeira conclusão, e Marx, por isso, está na ordem do dia. O segundo aspecto, que ao tratar exatamente a dimensão política, aquela que tem que não ir só com a vontade, mas com a ciência, com o conhecimento, ele vai nos dizer que Gramsci foi o que, de fato, formulou e teve condições de formular de forma mais consistente a teoria marxista, da teoria política marxista. Mas ele vai dizer que para Gramsci, política não é apenas ciência política, mas é um rigoroso esforço de pesquisa, de aprofundamento, de análise do real, diz ele, para ter intuições políticas mais potentes. E o historiador acrescenta, isso não é outra coisa senão o conceito de praxis, que pensar o mundo, pensar a realidade e transformá-la faz parte de um mesmo processo. Creio que é isso que eu gostaria de
salientar e dizer que 40 anos depois estou muito feliz ainda de estar podendo partilhar de grupos e vendo que aqueles que seguem estão melhor preparados que a gente. Uma geração que não é melhor preparada que a anterior vai fracassar. E a gente fica muito feliz quando um ex-orientando, um ex-aluno, a gente sente que ele tem instrumentos e um futuro largo para frente e que pode, sim, acrescentar muito daquilo que a gente contribuiu. Muitíssimo obrigado a todas e a todos. Agradecemos, então, ao professor Gaudêncio, a pessoa que realmente, tanto Marise quanto ele, recuperam uma história, né? Não é uma história só profissional que nós temos, não é uma história só de professores universitários. É uma história de vida com muitas pessoas queridas que passaram por nós, que estiveram nas nossas salas, que contribuíram também para o nosso conhecimento. Agradecemos muito, professor Gaudêncio, e agora eu passo a palavra ao professor Gregório, que está também online. Gregório, Isso. por Estão me favor. escutando? Sim. Estão me escutando? Sim. Então, né? Difícil falar depois desses três, né? Mas aí mas o que eu penso, né, desses 20 anos, desse comemorativo, porque eu acho interessante porque eu sou fruto do pensamento desses três, né? Eu sou ex-aluno da Escola Politécnica, Joaquim Venâncio, e esse ano consegui elaborar uma websérie sobre os 40 anos da escola. E então eu tive um encontro com a memória dessas pessoas e de como, com o André Malhão também, e de como se formou essa concepção politecnia, da onde veio, de toda essa concepção, e eu estou aqui, trabalhando com audiovisual, produzindo documentário, criei uma disciplina de audiovisual para os alunos, porque essa formação politécnica me permitiu isso, essa formação humana, de trabalhar. Eu, antes do Politécnico, eu já tinha indícios que gostava disso, né? Gravava a tela do computador, né? Naquela época, 90 e pouco. Mas quando eu cheguei no Politécnico, eu me deparei com dois professores que eu fiz meu primeiro documentário sobre o aterro de Gramacho, porque eu sabia mexer na câmera. Então, eu acho muito importante essa concepção, né, que o Tese traz, né, toda a trajetória também com a Escola Politécnica, de formar alunos e permitir que eles não sejam somente, como foi no congresso, tira só sangue. Uma professora me perguntou: você está ensinando audiovisual para análise clínica? Eles vão tirar sangue, porque eles têm que saber de Godard. Então, toda essa concepção, para mim, e estar aqui na coordenação com essas pessoas, para mim, eu não tenho nem o que falar, né? Então, desde o começo do tese, que quando eu saí do ensino médio, mas sabe aquela coisa que você não sabe o que está acontecendo? No ensino médio também era assim, discussão de Marx, que não sei o quê. Eu falei, que é isso, gente? Mas depois faz sentido. Depois cai a ficha quando você se forma. E aí eu só, só falo isso assim e muita gratidão a essas pessoas. É isso. Obrigada, Gregório, muito obrigada por sua participação. Você traz uma área importante, né, neste mundo de hoje em que as tecnologias de comunicação estão tão avançadas, né? Gregório é a pessoa que nos acompanha, nos ajuda, está presente, né, em toda essa caminhada, trazendo os conhecimentos próprios, né, da sua área de pesquisa. A professora Jaqueline Botelho, também da Universidade Federal Fluminense, está presente, certamente por uma razão, né, forte, Jaqueline, que nos acompanha também, que contribui tanto, não pôde estar presente hoje. Então, assim sendo, neste momento, eu convido o professor Cláudio Gurgel a
tomar a palavra. Eu vou fazer uma breve apresentação dele. Foi nosso querido aluno na Universidade Federal Fluminense e hoje é professor, né? Hoje não, há bastante tempo é professor. Podemos começar, professor Cláudio? Ele está preparando. Sim, sim, podemos. Posso, Eu queria... apresentação, um momento, por favor, deixa eu fazer a apresentação. Sua apresentação, uma história de vida tão bonita. Eu vou começando a falar enquanto a Giovana, que está nos ajudando aqui, vai preparando aí com os slides da sua apresentação. O professor Cláudio Roberto Marques Gurgel é economista. Ele tem mestrado em administração pública pela Fundação Getúlio Vargas em 1993. Tem mestrado em ciência política pela Universidade Federal Fluminense em 1998. Doutorado em educação pela UF em 2002. É professor titular da Faculdade de Administração e Ciências Contábeis da Universidade Federal Fluminense. Ele atua na pós-graduação em estrito sensu, que significa mestrado, doutorado, tem experiência na área de administração, com ênfase na administração pública, especialmente em teorias e estudos organizacionais e políticas públicas, econômicas e sociais. Ele é coordenador do Grupo de Pesquisa Administração Pública da UF-CNPq. Tem 7 livros publicados: Estrelas e Borboletas, Origens e Questões de um Partido a Caminho do Poder. Depois, o outro, Evolução do Pensamento Administrativo. Terceiro, A Gerência do Pensamento, Gestão Contemporânea e Consciência Neoliberal. Quarto, Administração, Elementos Essenciais para a Gestão das Organizações, com Marcos Rodrigues. Ele organizou este livro. O próximo, Estado, Organização e Pensamento Social Brasileiro, com o professor Paulo Emílio Martins. Gestão Democrática e Serviço Social, com o professor Rodrigo Souza Filho. E Política de Cotas e Inclusão Social na Universidade Brasileira. A experiência da Universidade Federal Fluminense, com os professores Tereza Bezerra, Daniela Alcântara e Juliana Santiago. Professor, bem-vindo. Agradecemos mais uma vez a sua presença conosco e a conferência tão esperada sobre a questão da austeridade e democracia sob ameaça. Por favor, com a palavra. Boa noite, queridas e queridos colegas, em especial a professora Maria Ciavata, a professora Marise e o meu amigo e mestre, professor Gaudêncio Frigoto. Eu queria, antes de entrar propriamente no nosso trabalho, pedir a Giovana que aguarde um pouco para a projeção apenas dos slides que serão indicados e que constituem gráficos ou figuras que seriam difíceis de descrever de uma maneira satisfatória. Então, como combinado, Giovana, a quem eu agradeço muito pela recepção, nós vamos indicar alguns poucos gráficos ou figuras quando se tornar necessário para a compreensão daquilo que estamos dizendo. Eu, como as colegas e os colegas sabem, estou no trânsito entre uma cirurgia que eu supunha que fosse
se verificar dentro dos padrões, razão pela qual confirmei com muita alegria a presença desse encontro, e a presença no sentido mais próprio da palavra, porque era minha vontade de estar aí abraçando as companheiras e companheiros e, entretanto, tive algumas dificuldades que prorrogaram a minha presença no restrito pós-operatório, que aparentemente se encerrou exatamente hoje pela manhã. Então, eu me desculpo por alguma sinalização desse trânsito aqui na nossa conversa. Quero saudar a todas as professoras, estudantes, pesquisadores do Grupo Tese, pelo seu 20º ano de existência, e quero estar bem para quando esta programação que a Marise esteve especulando, regada a vinho ou coisa do gênero, possa acontecer. Hoje estaremos aqui distantes, mas nesse dia quero estar brindando com as colegas e os colegas pelo novo aniversário 21º, provavelmente, do Grupo Tese. Inicialmente, eu queria combinar com vocês que o conceito de conjuntura, sobre o que estaremos falando em conexão com o texto do Grupo Tese, que destaca a questão da austeridade versus democracia, o conceito de conjuntura com que nós trabalhamos é ligeiramente diferente daquele conceito com o qual nós aprendemos a fazer análise de conjuntura, em especial muitos de nós pelo livro do Herbert de Souza, Betinho, que nos ensinava que a conjuntura toma como ponto de partida o que seria o acontecimento, o fato superior, aquilo que se apresenta no momento, e exatamente no momento, e que nos parece ser capaz de desencadear consequências econômicas, políticas e sociais. Nosso conceito de conjuntura é um pouquinho mais largo. Ele acompanha o conceito de Brodel, a despeito de sabermos que Brodel namorou muito com o marxismo, mas nunca foi capaz de alcançá-lo plenamente. Então, como nos ensinou o mestre Gaudêncio, nós trabalhamos com as outras correntes do pensamento procurando subordiná-las. E nós trabalharemos com o conceito de conjuntura do Brodel, evitando ampliar demais a sua referência, que toma a estrutura não pelo capitalismo,
a produção e as relações de produção, mais a economia de trocas, que antecede o próprio capitalismo em uma historiografia mais corrente. Então, a despeito de termos o capitalismo como uma estrutura que se sobrepõe e integra a conjuntura, nós temos a conjuntura como uma conjuntura bem mais ampla do que aquela com a qual habitualmente nós costumamos trabalhar em nossas análises em tempos passados. Então, a conjuntura para nós, esta conjuntura que nós estamos vivendo, ela começa e se estende a partir da crise dos anos 1970. Nós não vamos, por exemplo, olhar os acontecimentos relacionados com a segurança pública no Rio de Janeiro e, por extensão, política no Brasil como ponto de partida da conjuntura que vivemos. Nós vamos olhar exatamente a crise dos anos 70. Aquela crise que ficou conhecida como a crise do modelo keynesiano-fordista. Esse modelo keynesiano-fordista, como provavelmente as companheiras e companheiros conhecem, é um modelo marcado pela intervenção keynesiana e a produção padronizada, duradoura, em alta escala, do fordismo. E a emergência do keynesianismo, que veio a constituir esse modelo keynesiano-fordista, se dá exatamente no decorrer de uma crise e do desdobramento de uma crise que marcou o segundo terço do capitalismo no século XX. Ali, naquela ocasião, configurou-se aquilo que é típico das crises do capitalismo, que é um problema de superprodução e que encontraria nos discursos keynesianos e na prática do governo Roosevelt, nos anos 30, uma resposta via a intervenção do Estado. Uma intervenção que procurava assegurar uma liquidez maior no mercado, uma estabilidade maior do emprego, investimentos públicos, enfim, uma reconstituição da demanda capaz de estimular investimentos privados conforme Keynes já havia defendido em textos anteriores àquele que se tornou mais famoso, a teoria geral do emprego, do juro e da moeda, como, por exemplo, o fim do laissez-faire, publicado em 1926, e depois numa carta diretamente dirigida ao próprio Roosevelt, aplaudindo sua iniciativa e dizendo que ele, naquele contexto, era o único que expressava lucidez para enfrentar a crise que estava instalada. Então, ali, naquele momento, se constituía uma perna do modelo keynesiano-fordista, que era exatamente a perna da demanda, aquela que procurava resolver e responder à questão da demanda agregada. A segunda perna
que já se vinha constituindo nas décadas passadas, a primeira década do século XX e a segunda, o Fordismo se caracterizava pela produção padrão, a alta escala de produção, a tentativa de também contribuir com a constituição de um mercado consumidor capaz e a durabilidade dos seus produtos, que envaideciam o Ford, que dizia e escrevia que não queria que os seus clientes tivessem produtos passageiros, mas sim produtos para a vida inteira. A crise dos anos 70, ela tem as duas vertentes que correspondem exatamente às duas pernas a que nós estamos nos referindo. No caso, se iniciando no mercado e não no Estado, a crise dos anos 70 se constitui de uma crise clássica, aquela que Marx descreve no livro 3, ao dizer que, no final das contas, as crises decorriam exatamente da incapacidade das massas pauperizadas consumirem a ampla, enorme produção do capitalismo, para quem, segundo Marx, não existiam limites. Então, esta crise se inicia no mercado, diferentemente daquilo que correu o mundo dos discursos reformistas do Estado, que atribuíam ao Estado a origem da crise, e repercutiu essa crise do mercado pelo fato do Estado ser expressão desse mesmo mercado, repercutiu com uma queda profunda nos tributos, levando a que aquela capacidade keynesiana do Estado de suprir em investimentos, emprego e renda o mercado depauperado acabasse ficando comprometida. Aquilo que aconteceu no mercado não foi diferente do que Marx descreve no livro 3, ou seja, um processo de crescimento intenso do capital constante, decorrente do avanço tecnológico e metodológico dos anos, décadas e da própria Segunda Guerra Mundial, que impulsionou a tecnologia produtiva de uma maneira espetacular. E isso, evidentemente, que produziu a já conhecida assimetria entre aquilo que é a produção e aquilo que é o capital variável, o emprego. Então, à medida em que a produção alcançava uma escala extraordinária, acontecia à medida que ela alcançava a produção extraordinária, acontecia do mercado consumidor ser reduzido significativamente. De forma que esta crise ela se apresenta inicialmente como uma crise do mercado, nesse processo de superprodução clássico a que Marx se refere, sobre o qual discorre, ainda que de uma maneira muito econômica, no livro 3. Mas há uma segunda dimensão da crise, que é a crise do modelo fordista de produção. E esta crise, por outro lado, decorre do fato de que
a produção em alta escala, padronizada e duradoura, acabou por saturar o mercado, de forma que aqueles que tinham condições de compra não encontravam nada de novo que justificasse a troca dos seus estoques domésticos com novas aquisições. De forma que não somente havia uma crise de superprodução por incapacidade da massa pauperizada consumir, como havia, de outra parte, um desinteresse dos segmentos que giram em torno de 30% a 40% com capacidade de compra no mercado consumidor, pelos produtos que simplesmente padronizados, duradouros, se reproduziam nas lojas. Este fenômeno, este processo crítico, é um processo crítico que se apresentou mundialmente, porque o modelo keynesiano-fordista, tanto na dimensão keynesiana como na dimensão fordista, se espalhou pelo mundo e foi praticado, inclusive, pela União Soviética. A despeito de Gramsci supor, assim como outros teóricos, que a Europa não acolheria um sistema de produção populista e padronizado, o fato é que não somente a Europa, com seus 3 segmentos, a aristocracia, a burguesia e o proletariado, assumiram, como até os países que defendiam e professavam e construíam a perspectiva socialista, também assimilaram, como antes já tinham assimilado o taylorismo. Então, este processo foi um processo mundial, que alcançou todas as economias modernas do capitalismo. Então, nós olhamos para a conjuntura como algo que vem lá de trás, algo que se apresenta como um processo longo, porque é só assim que nós podemos apreender as diferentes nuances que constituem a conjuntura sobre a qual nós intervimos. No plano internacional, este processo ele foi acompanhado também por fenômenos acontecidos em anos muito anteriores. Então, da mesma maneira como nós olhamos a conjuntura local retrocedendo à crise dos anos 70, e não exatamente a crise de 2008, como frequentemente tem acontecido por parte de alguns analistas, porque entendemos a crise de 2008 como uma crise do capital fictício, nós também recuamos no passado para encontrar as bases da conjuntura internacional com que nós estamos convivendo. E essas bases, para nós, elas também se encontram em um momento especial da situação internacional que parece favorecer de uma maneira decisiva e definitiva os Estados Unidos da América e a sua hegemonia capitalista. Porque nós entendemos que esta conjuntura com a qual nós estamos vivendo no plano mundial, no plano global, ela se inicia com a queda da União Soviética em 1991.
a partir dali, os Estados Unidos, supondo que estariam, de fato, exercendo uma hegemonia definitiva, que tinham imposto uma derrota de difícil recuperação às forças populares, ao movimento socialista internacional, os Estados Unidos resolveram investir fortemente naquilo que é conhecido como governança global. E nesse investimento na governança global, que são os acordos, os entendimentos que pretendem dar resposta às demandas internacionais dos povos e fazer essa resposta de um modo pacífico, marcada por entendimentos, essa governança global foi fortemente incentivada pelos Estados Unidos, que em décadas anteriores vinha com muita dificuldade convivendo com a governança existente a partir da Segunda Guerra Mundial e com tanta dificuldade que marcou a sua passagem com tudo aquilo que é o oposto da governança global, aplicando golpes de Estado, abrindo guerras sucessivas, ou seja, operando internacionalmente em oposição à governança global. Mas, em 1991, a expectativa de uma situação nova sob o seu domínio, os Estados Unidos impulsionaram a governança global, criando na Organização das Nações Unidas uma comissão, em 1992, de expansão da governança global. Cabia a esta comissão, a partir da ONU, expandir os acordos, os entendimentos, os fóruns internacionais, porque supunham os Estados Unidos que estavam em absoluta hegemonia e ela se tornara irreversível. Entretanto, o processo de ampliação da participação dos países na governança global, na criação de novas comissões, de novos grupos, G7, G20, Comissão de Direitos Humanos, a expansão desse processo, com a expansão dos agentes em uma prática próxima da democracia e invocando, como é próprio dos Estados Unidos e de sua história, o exercício da democracia liberal, com todas as suas histórias em contrário, o fato é que essa expansão do multilateralismo foi seguida da expansão da multipolaridade. E este fenômeno fez com que emergisse no quadro internacional a China, que em 20 anos impactou os continentes como um todo com uma presença extraordinária, operando exatamente na multilateralidade e na multipolaridade. A China tem sido descrita pelos seus estudiosos, que são muitos no Brasil, como produto de algo semelhante à NEP, a nova economia política, levada a efeito nos anos 20 pelos bolcheviques, e que constituía-se de uma operação sob controle do Estado soviético, de estímulos privados
e de fundo capitalista, porém, sob absoluto controle político dos soviéticos. É frequente ouvir por parte dos analistas da China e da experiência exitosa chinesa que este foi o recurso fundamental levado adiante por Deng Xiaoping e que impulsionou a China à posição em que hoje se encontra. Mas, além disso, a China não só abraçou a experiência soviética no que diz respeito à nova política econômica, a NEP, como também o fez, para surpresa, em relação à tese da coexistência pacífica. A coexistência pacífica, tese defendida por Khrushchev nos anos 60, foi fortemente criticada, em especial por Mao Tse-tung, que a acusava a coexistência pacífica como uma renúncia da União Soviética à luta de classes internacional. Tratava-se do entender dos maoístas de um procedimento revisionista e que, às vezes, era tratado de um modo até um pouco mais, digamos, radical, ao se dizer que era uma traição dos soviéticos à luta de classes internacional. Mas foi, por ironia, o próprio Mao Tse-tung que, em 1972, abriu a China ao receber Bush e realizar as principais aproximações do governo chinês com o governo dos Estados Unidos. Ali se inaugurava uma nova dimensão que a China identificava e que fazia parte da história dos soviéticos, a coexistência pacífica. Portanto, nesse ambiente, nesse contexto, a China desenvolveu um processo de ocupação territorial ampla dos continentes americano, asiático e africano. E eu queria pedir a Giovana, alô, Giovana, que projetasse o gráfico 3. Isso. Estamos aí com os continentes a que me referi, e mais a Austrália, abaixo à direita. Eu peço a Giovana que projete o gráfico 4. 4. E este. Um pouco mais adiante, Giovana, no início. Acho que eu numerei de uma maneira equivocada. Aí, a seguir. Mais um. Agora, o seguinte. Observem, colegas, como a expansão comercial da China no século XXI se verifica ocupando enormes faixas territoriais dos 3 continentes e da Austrália. Em todos esses espaços que vimos anteriormente como ausente
20 anos depois, encontramos uma presença expressiva da China, demonstrando que, no quadro da governança global, aquela que gerou o multilateralismo e a multipolarização, em que ela própria se tornou um polo, a China, nós podemos dizer que nadou de braçadas, como se gosta de falar, entre os atletas do mar. Nadou de braçadas. É o seguinte, Giovana, o gráfico seguinte. O gráfico seguinte mostra que, em 2024, os números que eram adversos à China em 2000 tornaram-se favoráveis, com uma pequena exceção nas importações. Mas, se em 2000 as trocas eram distantes entre o desempenho dos Estados Unidos e o desempenho da China, em 2024, a China ultrapassa os Estados Unidos. A mesma coisa acontece com as exportações. Observe que as exportações chinesas representavam apenas 1/3 das exportações dos Estados Unidos em 2000, e em 2024 chega a se aproximar de quase o dobro daquilo que foram as exportações dos Estados Unidos. Apenas no que diz respeito às importações, a diferença anteriormente existente não tirou a liderança dos Estados Unidos, mas se reduziu de uma forma significativa, dado que, em 2000, a diferença era de quase 1/5 para 5/5, e aqui nós encontramos uma diferença relativamente pequena quando comparados a 2000. O gráfico seguinte, Giovana, aqui nós estamos vendo as projeções de crescimento do PIB em 2026. Enquanto os Estados Unidos trabalham com projeções, aquelas de 31 de maio, que vêm do pós-tarifaço, em torno de 1,5%, a área do euro em 1,1%. No caso da China, no pós-tarifaço, a estimativa é de um crescimento de 4,1%. Seguinte, Giovana. Bom, encerramos a apresentação dos anteriores. Estamos aqui já tratando de outra matéria. Giovana, muito obrigado. Voltaremos a pedir que você projete inicialmente este gráfico logo mais. Então, retornando às nossas considerações sobre a conjuntura, nós temos aí essa longa conjuntura nos trazendo uma situação no plano internacional em que os Estados Unidos, por todos os sinais dados por Trump, estão querendo desmontar e reestruturar as condições da governança global, marcadas, estas condições, pelo multilateralismo e pela multipolaridade. Não preciso dizer a vocês o quanto Trump já deu testemunhos da sua disposição de desarranjar aquilo que está caracterizando a governança global,
através dos mecanismos frequentemente de fundo diplomático, como aquela que se realizou agora na COP30, dado que essas condições que estão postas, elas claramente favorecem o avanço chinês com sua postura inabalável de coexistência pacífica. No caso, estamos vendo, no plano internacional, um posicionamento que me lembra a abertura feita pela professora Maria Schiavata, quando se referia ao desenvolvimento. A China se alinha nesta posição do desenvolvimento e se coloca na liderança deste processo em plano internacional. E esta posição do desenvolvimento não é a posição que a grande burguesia pretende implementar, como não tem implementado. Ao contrário de pensar em enfrentar o problema da demanda, a primeira e fundamental perna da crise de 1970, o que a burguesia fez foi optar por soluções, entre aspas, pelo lado da oferta. A burguesia implementou um forte processo de obsolescência acelerada, de inovação, de modo a romper com a padronização que era responsável por uma das dimensões da crise dos anos 70. Investiu fortemente na privatização dos ativos públicos, criou formas remotas de acesso ao mercado, pressionou por todos os meios no sentido de reduzir os gastos públicos e impôs uma taxa de juros elevada em todo o mundo. Esses procedimentos são procedimentos típicos de solução pela oferta. Uma solução que respondia à dimensão fordista da crise, mas não à dimensão keynesiana da crise. A solução pela demanda, que faltou à iniciativa da burguesia e faltou deliberadamente, seria de melhoria das condições salariais, ampliação do emprego, expansão das políticas públicas, em particular as políticas sociais, mas também os investimentos econômicos, e redução da taxa de juros e expansão da base monetária. Essas iniciativas seriam iniciativas típicas de solução pelo lado da demanda, que não foram tomadas. Então, nesse momento, nós estamos com dois projetos burgueses em curso. O contexto que nós vivemos é um contexto em que o projeto socialista eclipsou-se, ficou à sombra do tamanho das duas propostas burguesas, uma desenvolvimentista e outra fiscalista. E esta última é exatamente aquela que dialoga com a manipulação ideológica da tese da austeridade, que está presente no documento que chama este 20º seminário. Então, os dois projetos burgueses em disputa, o projeto desenvolvimentista versus o projeto fiscalista, é aquilo que, do ponto de vista da luta de classes, constitui o momento conjuntural que estamos vivendo, decorrente deste processo
que vem de muitos anos anteriores. Essa expressão austeridade lembra muito bem Serge Chacotini, autor de A Mistificação das Massas pela Propaganda Política, que anuncia o seu estudo sobre o trabalho da Frente de Bronze de resistência ao nazismo, de onde tira a expressão palavras açúcar, flexibilidade, racionalidade, austeridade, são palavras açúcar, palavras que se colocam juntamente com outras tantas, como a expressão colaborador, com que os trabalhadores têm sido tratados dessas novas políticas de gestão. Então, temos a austeridade como uma palavra açúcar. Vale lembrar que Chacotini diz que também existem as palavras de veneno. E aí inclui a palavra crítica, radical, e observa que isso também depende das culturas. Nós temos essa palavra radical aqui entre os nossos vizinhos argentinos como uma palavra absolutamente positiva. Poderia ser dito até como uma palavra quase açucarada, porque tivemos e temos ainda um partido político chamado União Cívica Radical. E no final dos anos 50, até quase meados dos anos 60, tivemos uma dissidência da União Cívica Radical que se intitulou União Cívica Radical Intransigente. Então, é possível que, em culturas diferentes, essa expressão austeridade não adquira esse sabor açucarado com que a grande imprensa e a grande burguesia trabalham, em particular, a burguesia financeira, trabalham o combate aos investimentos públicos, econômicos e sociais. Então, a austeridade significa uma palavra de ordem que faz parte do projeto fiscalista hegemônico desde a crise dos anos 70. Este projeto que se alonga no tempo e que vem resistindo de uma maneira extraordinária e que se constitui da razão pela qual a superacumulação apontada por Harvey não só alcançou patamares assustadores, como continua crescendo. Eu vou pedir a Giovana que nos exponha aquele gráfico que eu pedi a ela para retirar. Estou voltando, Giovana, com minhas desculpas e pedindo para você projetar exatamente este gráfico. Observe vocês que este gráfico, que é produção do economista Bruno Kaffer, ele está nos expondo a diferença entre a taxa de investimento, ou seja, o capital acumulado e que se destina à produção, e a taxa de financiarização, que é exatamente a taxa que expressa o assustador crescimento da superacumulação no conceito de Harvey.
Observem, nessa linha vermelha, a taxa de financiarização. Ou seja, são os capitais acumulados que, ao invés de se destinarem ao pagamento de salários, à contratação de trabalhadores, à compra de matérias-primas, ao pagamento de aluguéis e outras despesas, custos, melhor dizendo, produtivos, são dirigidos para os investimentos financeiros, a receita não operacional das empresas. Observe o descolamento enorme que vem se verificando, inicialmente a partir de 1970, nas colunas à esquerda, e a seguir se expande, cresce de uma forma impressionante a partir de 1990, exatamente quando começam a ser praticadas no Brasil as medidas de natureza neoliberais com maior profundidade, devidas em grande parte à ação do governo do Fernando Henrique Cardoso, mas que não parou e continuou se projetando ao longo dos governos do PT, os dois governos do Lula e o governo da presidenta Dilma. Eu vou pedir a Giovana que traga a outra figura. Nesta figura, nós vamos ver que o Bruno, em seu estudo sobre a reforma administrativa, ele atualiza, ou quase isso, aquele gráfico passado, que se encerra em 2015, até 2020. E observe vocês que de 2015, ponto extremo da curva no gráfico passado, a 2020, o processo de superacumulação no Brasil aumenta consideravelmente. São governos do Temer e parte do Bolsonaro. Essa prática de superacumulação decorre das políticas fiscalistas a que serve o conceito de austeridade. E a relação que se faz do conceito de austeridade, que significa cortes das políticas sociais, principalmente, corte dos investimentos públicos, redução dos impostos aplicados às empresas, renúncias fiscais sucessivas, redução de tributos, toda essa política de fiscalização, de fiscalização financeira, levada a cabo principalmente pelo Banco Central, mas não só, ela é de tal ordem que faz com que, em 2015, 2016, 2017, segundo o gráfico do Bruno Kaff, nós tivemos desinvestimento em favor de aplicações em títulos públicos e privados no sistema financeiro, fonte da receita não operacional e, em especial, fonte de grande parte do sofrimento do povo trabalhador brasileiro. A relação que o texto do Grupo Tese faz com a democracia não é difícil de entender, que esta política
da chamada austeridade, essa palavra açúcar, usada pela classe dominante, ela é também uma política de desestabilização, de criação de profundo sentimento de frustração dos trabalhadores, que elegeram o Lula na expectativa da reversão das políticas que levaram ao aprofundamento da pobreza e ao crescimento da financiarização, conforme estamos vendo. O gráfico seguinte, Giovana, que traz aqui o desenvolvimento até 2020 da financiarização no Brasil. São cálculos feitos com dados do IBGE, do Banco Central, do IPEA, e assim por diante, trabalhados pelo Bruno Caff, em seu texto muito interessante sobre a proposta de reforma administrativa que tramita no Congresso Brasileiro. Aqui nós podemos ver que, em 1970, para cada R$1, apenas 0,25 se destinava ao mercado financeiro. Mas, no outro extremo, isto salta para 6,38. Portanto, 6 vezes mais do que aquilo que, em tese, seria recolhido ao investimento, seria destinado ao investimento. Essa é uma demonstração... Obrigado, Giovana. Muito obrigado. Essa é uma demonstração cabal de que as medidas tomadas pelo lado da oferta, elas não respondem às necessidades de superação da crise dos anos 70. E é bastante razoável que formemos fila na defesa do projeto desenvolvimentista, ainda que ele seja, como devemos reconhecer, um projeto de fundo burguês. Estou aqui caminhando para as conclusões da minha fala. Que situação nós temos avaliando as forças políticas que estão em luta sob esses títulos de desenvolvimentismo versus fiscalismos? As forças fiscalistas que reúnem o que chamamos de direita e extrema-direita no Brasil avançaram de uma maneira extraordinária, seja no plano material, seja no plano ideológico, seja na ocupação territorial da política. Então, nós temos uma situação em que palavras de ordem como empreendedorismo, a teologia da prosperidade, o trabalho incessante dos evangélicos de extrema-direita, este conjunto de forças tem avançado, em especial no plano territorial, e obstruído de uma maneira concreta as possibilidades de disputa do campo progressista, que hoje abraça essencialmente, hegemonicamente, o projeto desenvolvimentista. E isso nós podemos dizer que se trata de um descenso profundo das forças progressistas, das forças de esquerda, das forças socialistas, das forças comunistas, que vivem um momento
extremamente difícil. E eu reuniria algumas características que estão marcando esta situação que estamos vivendo. A primeira delas, lembrando a lei de ferro de Mitchell, as condições organizacionais que vão criando uma aristocracia político-partidária e distanciando-se, assim como distanciando o próprio partido, das camadas populares que lhe dão origem e motivação. Esta é uma primeira característica que identifico. Aquela que passou a história a partir do livro de Mitchell, Robert Mitchell, Partidos Políticos, como a lei de ferro de Mitchell ou a lei da aristocracia política dos partidos do trabalho. A segunda característica que identifico é aquilo que Marx chama de cretinismo político. A despeito da expressão um pouco rude, mas o fato é que aquilo que Marx critica, em especial no 18 Brumário, e que Lenin recupera em outras passagens para fazer a crítica ao menchevismo na União Soviética, aquilo que se constitui do cretinismo político, que é a hipervalorização, o cretinismo parlamentar, digo melhor, a hipervalorização das atividades parlamentares e quase que absoluta restrição a este plano de intervenção político-partidária. Em terceiro lugar, observamos aquilo que Schumpeter chama de domínio do mercado político, ou seja, a transformação do partido em uma espécie de supermercado, apresentando aos eleitores representantes de segmentos dos professores, da saúde, da igreja, enfim, a segmentação típica do mercado no âmbito dos nossos partidos, perdendo-se de vista a questão, em especial, de classe. E, ao invés de uma mobilização que contemple as diferenças dos segmentos e as necessidades dos segmentos no interior de uma luta de classes, isso se constituindo no absoluto da ação dos partidos de esquerda, dos partidos do trabalho. Em quarto lugar, nós também identificamos uma perda de território operacional, ocupado pelas milícias, ocupado pelos evangélicos de extrema-direita, pela teologia da prosperidade, pelas facções políticas e outros agrupamentos que rejeitam qualquer proposta que esteja no plano da transformação no interesse dos trabalhadores, submetendo, inclusive, os trabalhadores desses territórios mais humildes, mais pobres do Brasil, a condições de intenso sofrimento e exploração adicional àquela em que vivem enquanto produtores. E, finalmente, a ideia de ação performática, que a minha filhota, a Clarice Gurgel, explorou em um livro recentemente publicado sob esse título, Ação Performática, que significa ações, eventos, ocupações espaciais dos centros das cidades, apenas para preencher
o espaço e passar a sensação de que existe vida nos partidos políticos. Sem nenhuma referência no cotidiano, essas ações performáticas, elas dissimulam a profunda crise de participação e de engajamento em que estão vivendo, ou que estamos vivendo, enquanto campo de esquerda. Nós, para encerrar, efetivamente, reconhecemos na estrutura dos tempos o papel dos eventos. Nesse quadro conjuntural, o evento mais recente e mais marcante é a disputa de pauta que a extrema-direita está fazendo, recorrendo à questão da segurança pública. Esse evento, para guardar a nomenclatura de estrutura, conjuntura e evento, ele se insere nessa disputa de desenvolvimentistas versus fiscalistas, que motiva o uso da palavra austeridade como um recurso ideológico de manipulação da sociedade. Então, eu diria que a conjuntura que nós estamos enfrentando, ela tem se mantido quase que inalterada desde os anos 80 e 90 até os nossos dias, marcada por iniciativas que fazem parte de soluções, repito, entre aspas, pelo lado da oferta, e absoluto desprezo pelas soluções de demanda que responderiam à dimensão clássica da crise, aquela que fala da superprodução versus incapacidade das massas pauperizadas de consumir a grande massa de produtos produzidos pelo sistema. E, nesse sentido, defendemos o apoio à pauta e a defesa de posições no plano desenvolvimentista, repetimos, apesar da sua limitação de caráter burguês, e compreendemos que a democracia brasileira, para retomar a tese da tese, a democracia brasileira, ela deve muito, não somente às ações que aparentemente são as causas de sua sobrevivência, de origem no plano da magistratura, mas, em especial, a ação do governo Lula, que não abdicou das sucessivas tentativas de não ceder ao projeto fiscalista. Então, companheiras e companheiros, professores, professoras, pesquisadores do Grupo Tese, é assim que tenho visto o quadro conjuntural da nossa época, marcada por esta palavra açúcar, austeridade, que representa a ação intensa e alongada do fiscalismo e da classe dominante. Muito obrigado. Conversando com a professora Marise sobre o nosso encerramento. Normalmente, uma conferência de abertura, ela não segue um debate, né?
mas eu acho que é fundamental, professor Cláudio Gurgel, que a gente possa ter acesso ao seu texto. E conversei também com a professora Marise agora, conversar depois com o professor Gaudêncio, os demais coordenadores, mas a possibilidade de que sua conferência possa ser incluída nos anais de 2025, do Seminário de Produção Científica 2025, com esses gráficos tão elucidativos e com sua análise de conjuntura que expressa a estrutura estranha, surpreendente, aflitiva em muitos aspectos que nós estamos vivendo. Nós acompanhamos as notícias pela imprensa, pelas mídias, que são fragmentos de toda essa estrutura a qual você, professor, deu uma unidade reveladora de muitos aspectos que estão relacionados entre esse passado que forjou essas formas do capitalismo se afirmar e se reproduzir, e o presente, onde presente, ou um presente mais ou menos remoto, mas também com projeção no futuro, onde isso se revela num agravamento da vida da população. Eu hoje tive a oportunidade, nas minhas idas e vindas, de estar com 2 taxistas, 2 pessoas instruídas, profundamente descontentes com o que estão vivendo. E não adiantou eu falar sobre algumas políticas do governo Lula, porque eles se tornaram inflexíveis sobre os seus recursos, o que eles conseguem fazer trabalhando e os preços que eles têm que inventar. Claro que isso não serve de parâmetro científico, porque foram 2 conversas casuais em meia hora de trânsito cada uma, mas são sinais reveladores desse quadro extremamente perturbador, desses gráficos bastante elucidativos, né, sobre o investimento financeiro, digamos assim, né, sobre o desenvolvimento, sobre a expansão das finanças em detrimento da produção e, naturalmente, em detrimento dos empregos e dos recursos de que a população dispõe. Então, agradecemos muito a sua atenção, a sua conferência. Vamos conversar depois sobre essa possibilidade do acesso ao seu texto, né? A professora Marise, que está organizando os anais, para que a gente possa se deter e estudar melhor esse assunto, que tem muitos aspectos, pelo menos para mim, muitos aspectos que eu conhecia, mas não com essa multiplicidade de relações históricas, econômicas, políticas que o professor estabeleceu. Assim, eu agradeço muito a presença de todos os colegas coordenadores, todos os colegas professores aqui, pós-graduandos e graduandos que estão presentes, que nos acompanham nesta noite, e que inaugura, então, essa sessão do Grupo Tese, do Seminário de Produção Científica, que, como nós falamos, não é um seminário de performances, é um seminário de pesquisa, é um seminário de dúvidas, é um seminário de discussão, é um seminário de processo, é um seminário de método de pesquisa. Agradecemos muito a todos e uma boa noite. Sim. Camaradas, eu tenho apenas agradecimentos a fazer a vocês por me darem a oportunidade de compartilhar essa abertura com meus mestres, meus queridíssimos e queridíssimas companheiras, trazendo uma leitura que pude fazer daquilo que considero
como os caminhos tomados, em particular pela hegemonia da classe dominante em escala mundial e em limites locais. Eu quero, entretanto, ao findar essa minha participação nesse nosso encontro, dizer da minha também esperança de que esse compromisso com a reflexão, mas especialmente com a ação, possa ser exemplo e, de algum modo, inspirar os segmentos muito generosos, muito honestos, que fazem grande parte da esquerda brasileira, de modo que possa perceber essas características negativas que a têm envolvido e buscar exatamente na ação, não na ação performática, mas na ação do cotidiano, os meios de reverter este quadro. Tenho absoluta consciência das dificuldades enormes que estão sendo criadas. E já ao longo de muito tempo vem fazendo com que o território de ação das forças populares cada vez se encontre mais estreito e mais limitado. Entretanto, como eu dizia Polanyi, quando nós nos encontramos à beira do abismo, geralmente encontramos uma forma de escapar dele. Então, espero, e mais do que espero, junto-me às companheiras e companheiros nesses esforços que têm sido feitos pelo tema para contribuir com a reversão desse quadro de dominação marcado pelas soluções pelo lado da oferta que não respondem às necessidades do nosso povo trabalhador. Mais uma vez, muito obrigado. Desejo que o seminário seja muito proveitoso e sugiro que, ao final dele, as suas conclusões, que certamente serão conclusões que marcam a história dos atores que constituem o grupo, sejam compartilhados com os partidos políticos de esquerda, que me parecem continuarem a ser os nossos principais interlocutores. Os sindicatos dos trabalhadores, os partidos do trabalho, enfim, todos os setores que, de algum modo, com enganos, com equívocos, mas com generosidade, têm procurado enfrentar a conjuntura extremamente adversa e longa que se tem projetado sobre o Brasil e, digo mais, o mundo, porque o olhar que podemos lançar sobre a América Latina trazem muitas preocupações semelhantes àquelas com que temos convivido aqui no Brasil. Um grande abraço a todas e todos.